Que bom estar falando com você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Davi Matos Cabral e neste dia eu estou aqui para convidar você para um desafio. O meu desafio é estar em meio à natureza, fazer as atividades físicas, a caminhada e durante esse período dar uma pausa, encontrar um local agradável em meio à natureza e ler um capítulo da Bíblia. A leitura da Bíblia é algo fantástico. Tem um poder sobrenatural, exerce um poder sobrenatural sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a vida de todas as pessoas que se dedicam neste caminho, neste estudo. Portanto, eu convido você para que venha comigo e seja também alimentado pelo pão que vem do céu, da palavra de Deus. Bom, vamos lá? E quero dizer para você o seguinte: desistir não é uma opção. Jesus deu a sua vida para nos salvar e eu sigo a Jesus. Vem comigo? Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Esse voto eu quero honrar de todo o coração. Além de me aventurar e de me divertir, sei que tenho uma lei a cumprir. Aventureiro eu sou, com alegria e aventura, sempre honrando ao Senhor. Aventureiro eu sou, com alegria e aventura, sempre honrando ao Senhor. Em primeiro eu preciso ser obediente a Jesus e aos meus pais para ser mais contente, e também ser puro o meu corpo e minha mente, sem me esquecer de ser reverente. Aventureiro eu sou, com alegria e aventura, sempre honrando ao Senhor. Aventureiro eu sou, com alegria e aventura, sempre honrando ao Senhor. Já cheguei aqui no meu ponto em meio à natureza, onde vamos ler juntos, eu e você, um capítulo da Bíblia. Nesta série nós vamos estudar, vamos ler, melhor dizendo, o Evangelho segundo Marcos. Marcos foi um dos missionários que trabalhou juntamente com Paulo e Barnabé. E Marcos era primo de Barnabé. Um detalhe interessante é que João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, ele não viveu na época de Jesus, ele não foi testemunha ocular do ministério de Jesus. Mas, segundo os estudiosos, ele relatou o Evangelho de Marcos de acordo com o testemunho que Pedro ditou para ele. Então, este Evangelho, ele tem o objetivo, como diz aqui o comentário da Bíblia, o tema e o propósito fundamental de Marcos são apresentar e defender o chamado universal de Jesus ao discipulado. Este chamado que Jesus faz para mim e para você também. Então, são 16 capítulos. É claro, eu vou estar lendo um capítulo de cada vez em locais diferentes e convido você para me acompanhar nesta viagem. A versão da Bíblia que eu vou ler é a Nova Almeida Atualizada. A Bíblia que eu tenho em mãos é uma Bíblia de estudo. E tem uma leitura bem gostosa, bem interessante para a gente se alimentar da palavra de Deus. Marcos capítulo 1. A pregação de João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus,
como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. A tentação de Jesus. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. O começo do ministério na Galiléia. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus chama 4 pescadores. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles o seguiram, Jesus deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer comigo, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece? E a fama de Jesus
se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galiléia. A cura da sogra de Pedro. E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Muitas outras curas. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus prega nas sinagogas. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares e povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. A cura de um leproso. O leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olha, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém?